qual que é aí a definição do sistema Estimatic? Para que ele serve? Qual que é a função dele? Então, o Estimatic é nada mais, nada menos do que um sistema aí voltado para um gerenciamento de materiais, desde matéria-prima até mesmo um produto final. Ou seja, eu posso, então, dentro do sistema Estimatic, adquirir produtos que sejam uma matéria-prima para efetuar uma ordem de produção. Também eu posso utilizar o sistema Estimatic, então, para lançar as minhas notas de entrada de produtos finais, ou seja, eu posso simplesmente comprar um item e revendê-lo através do Fatumatic. Então, onde eu vou dar entrada vai ser dentro do meu sistema Estimatic. Então, aí é um sistema realmente voltado para gerenciamento de materiais, tanto matéria-prima quanto produto final, onde também possui aí o processo de manufatura, que é a ordem de produção, onde se industrializa aí uma mercadoria. Bom, e quem são as pessoas que vão utilizar o sistema Estimatic? Então, são as empresas aí de pequeno e médio porte, e também são os profissionais da área de logística, ou seja, as pessoas responsáveis aí pelo controle das entradas desses produtos, e também as pessoas responsáveis pelo armazenamento desses materiais e também pelas compras desse material, e também as pessoas responsáveis pela manufatura, ou seja, as pessoas responsáveis pela produção desse produto final. Então, aí o público-alvo é realmente esses tipos de profissionais e essas empresas na qual eu mencionei. E qual é o objetivo hoje do sistema? Quais são aí as funções objetivas do nosso sistema? Então, o principal objetivo é o quê? São controlar todas as movimentações, ou seja, nós temos dentro do sistema uma solicitação, uma cotação, um pedido e uma nota de entrada. Para que vai servir essa solicitação? Ou seja, uma pessoa de um determinado departamento ou setor da minha empresa solicitou a compra de um determinado produto. Esse produto pode ser tanto uma matéria-prima para efetuar uma ordem de produção, ou também pode ser feita uma solicitação para, então, efetuar aí o processo de aquisição de produtos aonde vão ser para uso e consumo dentro da minha empresa. Então, eu posso efetuar o processo de solicitação. Na sequência, eu vou ter que verificar com os meus fornecedores qual o fornecedor tem o melhor preço. Então, ao invés de eu ter que fazer todo esse processo manualmente, ligar, entrar em contato com cada fornecedor e verificar com cada fornecedor o preço a qual ele vai me passar desse item, eu posso fazer uma cotação e o sistema já tem processos que vai facilitar, vai otimizar essa rotina para mim dentro da empresa. E, na sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pedido de compra, onde eu vou solicitar esse produto ao meu fornecedor. Depois, eu vou efetuar o quê? Quando eu receber o produto na minha empresa, eu vou efetuar o lançamento da minha nota fiscal de entrada. Todos esses processos, eu posso efetuar a amarração de um ao outro, ou seja, efetuei a solicitação, eu posso amarrar essa solicitação a uma cotação, essa cotação a um pedido e esse pedido a uma nota de entrada. Então, nós temos aqui os degraus a qual a gente pode seguir. Mas, no caso, se algum cliente, alguém não deseja efetuar todos esses processos, eu posso vir diretamente para pedido e amarrar esse pedido numa nota, ou vir diretamente para uma nota fiscal de entrada. Dentro do sistema Estimatic, então, nós podemos parametrizar essas configurações conforme nós julgarmos necessários a rotina da empresa. E depois nós temos também os controles dentro do sistema. Esses controles, eles são como lote. Então, aqui nós também temos o processo de controles, onde nós temos um controle de lote. Esse controle de lote ele vai ser utilizado para as empresas que trabalham aí com produtos, por exemplo, de produtos perecíveis, produtos com data de vencimento. Então, através do controle de lote, nós conseguimos aí, então, fazer todo o controle de vencimento desses produtos. Nós também temos o controle através de departamentos, que seriam, por exemplo, os departamentos são locais diferenciados de armazenamentos de produtos. Ou seja, eu tenho vários departamentos que seriam aí vários locais de estoques diferenciados. Por quê?
Eu, por exemplo, posso ter um estoque em um determinado local somente para a matéria-prima. Em outro departamento ou em outro setor, eu tenho um outro local de estoque diferenciado, que são o local de estoque para produtos finais, por exemplo. Então, eu posso ter locais diferenciados de armazenamento de produtos, na qual nós designamos dentro do sistema Estimatic como departamentos. Então, nós podemos aí controlar os nossos estoques através de departamentos diferenciados. E também podemos ter controles aí através das ordens de produção, saber quais são os produtos que foram efetuados, quais foram as ordens de produção que foram lançadas. Então, também é possível esse tipo de controle dentro do sistema Estimatic. E agora nós vamos falar um pouquinho quais são os pontos fortes do nosso sistema. Ou seja, como eu mencionei no início, nós temos então a solicitação, que pode ser habilitada até mesmo para uma aprovação de um superior dentro da minha empresa. Ou seja, um departamento efetuou um pedido, uma solicitação, fez uma solicitação de um determinado item que está faltando, ou para compor uma ordem de produção, ou até mesmo um produto de uso-consumo que, então, se acabou, que não tem mais, não possui em estoque. Então, através da solicitação, eu vou efetuar esse pedido aí desse determinado item. Só que vamos supor que a minha empresa existe uma regra, a solicitação ela não é aprovada por qualquer pessoa. Existe uma pessoa específica, uma pessoa responsável pela aprovação da solicitação. Então, o sistema Estimatic também tem esse controle. Conforme eu julgar necessário, eu posso efetuar essa configuração dentro do sistema. Então, é um diferencial, um ponto forte, a qual aí vocês podem estar utilizando. Nós também temos as cotações, ou seja, ao invés de eu efetuar uma ligação para o meu fornecedor e verificar qual é o valor desse produto que ele vai me vender e ter que efetuar esse processo várias vezes para vários fornecedores diferentes, dentro do sistema Estimatic eu posso fazer a cotação através de um lançamento. Essa cotação eu posso amarrar vários fornecedores diferentes simultaneamente, tá? E ao invés de eu imprimir e entregar essa cotação para o meu fornecedor, eu posso enviar essa cotação através de um e-mail por dentro do próprio sistema. Então, também aí é um ponto forte do nosso sistema Estimatic. Gerar aí uma cotação para vários fornecedores simultaneamente. Nós também temos o pedido de compra. Ao invés de eu ligar para o meu fornecedor e solicitar aí vários itens, eu posso efetuar um lançamento de pedido de compra e, através desse pedido de compra, eu também posso fazer o envio por e-mail. Agora, através do meu pedido de compra, eu também tenho a possibilidade de gerar uma provisão financeira, ou seja, eu posso lançar o meu pedido de compra, se eu trabalho integrado com o sistema Finamatic, automaticamente dentro do meu pedido de compra, habilitando a opção de financeiro, ele já vai gerar para mim dentro do meu financeiro, lá no meu contas a pagar, as parcelas referentes a esse pedido de compra que eu efetuei, caso eu deseje essa provisão. Não sendo necessária a provisão, é só deixar a opção desabilitada dentro do sistema pedido de compra e aí então nós conseguimos efetuar aí uma provisão financeira ou não. E nós temos também as notas fiscais de entrada, que nós podemos aí efetuar o lançamento dos itens através do leitor do código de barras. E também nós temos aí o processo de importação do arquivo XML, ou seja, nós podemos aí importar as informações gerais, todas as informações que constam no XML, na nota fiscal de entrada, ao invés de efetuar o lançamento manualmente. Então, vou demonstrar algumas informações dessas que eu passei para vocês agora dentro do próprio sistema. Bom, vou demonstrar aqui para vocês o processo de solicitação. Então, essa solicitação, como eu mencionei agora há pouco, eu posso configurar dentro do meu sistema, através do menu Outras Configurações, na aba Configurações, que essa solicitação ela vai necessitar de uma aprovação, ou seja, essa solicitação ela precisa de uma pessoa superior autorizando essa solicitação. Então, habilito aqui como sim.
E na sequência eu vou efetuar o lançamento de uma solicitação para que vocês visualizem essa informação. Não vou discriminar todos os campos pelo fato de ser uma introdução, então nós vamos passar previamente pelos campos, só para que vocês verifiquem aí então os lançamentos. Vou informar o departamento, centro de custo, que eu vou pressionar Insert, vou localizar o produto na qual eu vou fazer uma solicitação. Seleciono esse item, informo a quantidade que eu quero solicitar para compra. Então, ele ficou aqui com o status em aberto. Desejo imprimir solicitação de compra, sim. Nós temos 3 modelos aqui. E aqui está uma solicitação aqui efetuada. Para envio por e-mail, eu vou ter que clicar aqui ó, nas cartinhas do meu lado esquerdo. E aqui eu vou conseguir enviar, então, essa minha solicitação por e-mail. Bom, ela está com o status laranja porque ela está em aberto. Eu preciso aprovar. Por que eu preciso aprovar? Porque no menu Outros, Configurações, aba Configuração, eu disse que é necessário a aprovação de uma solicitação de produtos. Então, vou selecionar, seleciono o item, pressiono Enter. E aqui eu vou clicar em F9 para aprovar a minha solicitação. Confirma a aprovação, sim. Vou gravar aqui a aprovação. Deseja imprimir a solicitação de compra? Como nós mencionamos, existem aí 3 modelinhos de solicitação. O processo de solicitação basicamente é esse. Nós também temos o processo de cotação dentro do sistema. Para efetuar a cotação, eu preciso primeiramente efetuar a amarração, por exemplo, de um fornecedor a vários produtos ou de um produto a vários fornecedores, ou seja, eu preciso dizer para o sistema que esse produto eu compro de vários fornecedores diferentes, ou eu posso fazer o inverso também. Esse fornecedor eu compro vários produtos diferenciados. Só que para isso, então, é necessário efetuar a amarração através do menu Cadastros, Compras, e aqui eu vou escolher qual é a forma. Eu quero escolher um produto e amarrar vários fornecedores, eu quero escolher um fornecedor e amarrar vários produtos. Então, é dessa forma que eu vou efetuar aí essa configuração. Então, eu preciso aí determinar, ó, para esse fornecedor aqui, eu tenho vários produtos já amarrados. Depois que eu fiz essa amarração, então eu vou fazer a cotação. Só que eu havia lançado uma solicitação. Então, para otimizar, facilitar a minha rotina, então eu vou fazer o quê? Eu vou importar essa minha solicitação para um pedido para uma cotação. Então, eu vou importar uma solicitação para uma cotação. Clico no botão de cotação. Clico aqui em incluir. Vou buscar a solicitação que eu havia lançado. Seleciono para ficar com a tag na cor azul e dou um OK. Pressiono Enter, ele vai trazer o número da cotação e aqui ele já vai trazer o item automaticamente para mim. Então, vou fazer a gravação da informação. Se eu quero imprimir aqui a cotação de compra, tenho 5 modelinhos diferenciados. E aqui eu tenho a minha cotação de produtos. Então, eu dou um duplo clique aqui. Vou abrir esse item. Por que eu vou abrir? Porque eu quero efetuar aí a cotação para vários fornecedores diferentes. Então, no momento que ele chegar aqui no botão de fornecedor, ó, deseja lançar cotação para todos os fornecedores ativos cadastrados para esse produto? Se eu informar que sim, ele vai trazer todos os fornecedores a qual eu amarrei esse produto. Eu quero efetuar a cotação para todos esses fornecedores, eu vou habilitar quais são os fornecedores a qual eu quero enviar a cotação para eu saber qual é o melhor preço. Vou confirmar a informação. Vou informar uma condição de pagamento, a quantidade solicitada. Vou informar um valor unitário. Então, aqui observem que eu tenho 4 produtos, mas na verdade não são 4 produtos. Por quê? São 4 fornecedores diferenciados.
Então, vou gravar a minha cotação, vai perguntar se eu desejo imprimir essa cotação, eu informo que sim. Vou selecionar uma cotação aqui. Então, aqui eu vou enviar para os meus 4 fornecedores a cotação. Enviei a cotação para os meus fornecedores e então eles me devolveram aí através do próprio e-mail. Eu fiz uma verificação e vi qual é o fornecedor que me deu o melhor preço. Vou abrir a cotação e vou ver, é o fornecedor número 1, é o fornecedor número 2, é o fornecedor número 3. Qual foi o fornecedor que me deu o melhor preço? Seleciono o fornecedor, dou um duplo clique e vou clicar em F9 para aprovar essa cotação para esse fornecedor. Confirma a aprovação do item? Sim. Deseja reprovar este item para os demais fornecedores? Sim, porque eu vou comprar esse produto de um fornecedor somente. Então, vou confirmar. Então, para um fornecedor foi aprovado, para os demais fornecedores foi reprovado. Então, vamos gravar aqui a nossa cotação de produtos. Desejo imprimir a cotação? Sim. E aqui eu tenho a minha cotação, a qual eu fiz aí, a qual eu fechei com o meu fornecedor. Essa cotação eu posso importar ela num pedido de compra. De que forma? Clico no pedido de compra, clico em incluir, vou buscar a cotação a qual eu fiz o lançamento, vou selecionar a cotação e clicar em OK. Automaticamente ela vai trazer o fornecedor. Isso aqui é uma ocorrência que fica amarrada ao meu fornecedor no cadastro dele. Trouxe o pedido e aqui já trouxe o item para mim. Então, aquele processo a qual eu havia informado que se eu quero gerar uma previsão de um contas a pagar lá no meu financeiro, esse exporta para financeiro deve estar habilitado como sim, para que eu consiga, então, gerar essa provisão lá dentro do sistema Finamatic. Então, vou gravar aqui o processo. Se eu quiser visualizar o item, é só selecionar e pressionar Enter. E agora eu vou gravar o meu pedido de compra. Aqui o sistema, no caso, está com rateio. Trouxe aqui para mim, como eu estou exporta financeiro, ele trouxe para mim os títulos que vão ser gerados lá dentro do sistema Finamatic. Desejo imprimir pedido de compra? Sim. Então, aqui nós temos 10 modelinhos diferenciados de pedido de compra. Seleciono o modelo a qual eu desejo a impressão e eu posso enviar esse pedido de compra para o meu fornecedor através de e-mail. Ele já trouxe automaticamente o quê? O e-mail que está amarrado lá dentro do cadastro do meu fornecedor. Então, ele já trouxe o e-mail aqui, automaticamente. Então, se eu cadastrei meu fornecedor e eu amarrei o e-mail dentro do cadastro do fornecedor, ele já traz aqui automaticamente. Esse pedido de compra também pode se transformar numa nota fiscal de entrada. Então, clico aqui em nota fiscal de entrada. Clico em incluir, vou buscar o pedido de compra. Seleciono, dou um OK. Pressiono Enter, ele vai trazer o fornecedor automaticamente. Trouxe uma ocorrência. Aqui eu vou digitar o número dessa nota fiscal. E ele vai trazer para mim já aqui as informações que vieram do meu pedido de compra. Então, aqui está o meu produto e eu vou gravar a informação. Preciso informar um CFOP. Esse é o lançamento de lote série. Então, se eu vou trabalhar com lote série, eu vou ter o processo de cadastros de lote série. E toda vez que eu efetuar o lançamento, eu vou ter que designar para qual lote vai esse determinado produto. Então, eu fiz aí a amarração da solicitação à cotação, da cotação ao pedido de compra e do pedido de compra à minha nota fiscal de entrada. A minha nota fiscal de entrada também pode ser através da importação de um arquivo XML. Então, eu clico aqui em nota de entrada
e vou efetuar o processo de importação do XML. Então, ao invés de eu efetuar todo o lançamento manual dentro do sistema, eu posso vir aqui ó, e clicar em importar XML. Vou buscar aonde está o meu arquivo XML. Vou clicar aqui para preparar a importação, vou informar qual que é a NOP, que é a natureza da operação de entrada. Por quê? Quando eu efetuo a compra de uma mercadoria, então eu tenho que colocar dados referentes à compra, como por exemplo, CFOP, natureza da operação. Quando o meu fornecedor ele vende a mercadoria para mim, as informações que estão no XML são informações referentes à venda de mercadoria. Então eu preciso ter esse cadastro de NOP, que é o cadastro da natureza de operação, para que o sistema, no momento da importação, ele converta essas informações. Tá? Vou gerar a nota fiscal. Ele trouxe para mim ali os rateios de centro de custo, a qual eu já fiz essa amarração anteriormente, e trouxe o processo de lote série. Está informando que foi importado com sucesso. Coloco que sim, e ele já trouxe para mim toda a nota lançada de acordo com as informações que efetuou a importação do arquivo XML. Vou conferir para verificar se está tudo ok a nota e vou gravar a informação. Então é possível também efetuar o lançamento de uma nota fiscal de entrada através da importação de um arquivo XML. Também é um diferencial bem interessante que o sistema possui. Então, aqui nós também temos os controles de produtos manufaturados a partir da ordem de produção, ou seja, eu consigo, então, através da ordem de produção, ter esse controle aí. Então, eu posso ter aí as minhas matérias-primas e os meus produtos finais, e através de uma ordem de produção, eu tenho esse controle dentro do meu sistema. Então, a baixa da minha matéria-prima, ela também pode ser dada no início do processo ou no momento que eu concretizo a finalização de uma ordem de produção. Então, eu posso determinar em que momento eu quero baixar a minha matéria-prima através de uma configuração dentro do sistema. Eu também tenho um controle de materiais perecíveis, ou seja, produtos com data de vencimento. Então, produtos aí com prazo de validade. Então, eu tenho esse controle através do processo de lote dentro do sistema Estimatic. Então, é possível, através desse processo, ter esses controles aí de materiais perecíveis, né? Materiais com data de vencimento, com prazo de validade. Então, através do controle de lote e série, aí eu posso ter o controle de PEPs ou EPs, mas é o processo do lote série que, através de um relatório, eu vou conseguir determinar quais são os produtos com prazo de vencimento, com prazo de validade mais atual. E também nós temos aí o processo aí de gerenciar múltiplos estoques diferenciados, como eu mencionei. Então, nós temos aí vários departamentos, vários locais de estoques diferentes. Então, através do processo de departamentos dentro do sistema Estimatic, eu posso ter esse controle, então, através do processo de departamentos. Nós temos também o controle de centro de custo e rateio de centro de custo, ou seja, então eu criei centros de custo dentro da minha empresa para que num determinado período eu verifique qual foi o centro de custo, ou qual foi o departamento ou setor, quanto esse setor teve de gasto. Então eu posso trabalhar aí com centros de custo. Também posso trabalhar com rateio, ou seja, chegou uma conta de energia elétrica, por exemplo. Então, a minha energia elétrica não é só o departamento de estoque que utiliza, o departamento financeiro também utiliza. Então, eu quero ratear, eu quero dividir para os dois departamentos essa minha conta de energia elétrica. Então, o sistema também possui o rateio de centro de custo. Nós temos a curva ABC, que é um relatório onde eu consigo aí mensurar dentro do sistema quais foram os produtos que geraram mais movimentações ou até mesmo me geraram aí mais benefícios.
nós temos fator de conversão por fornecedor, ou seja, eu tenho um determinado produto. Esse produto, eu compro ele de vários fornecedores diferentes. Então, vamos supor que eu tenho um bombom. De um determinado fornecedor, quando eu compro esse bombom, na minha nota fiscal de entrada vem pacote. Quando eu compro de outro fornecedor, vem unidade. Então, eu posso efetuar a amarração dos fornecedores a um item e informar nessa conversão qual é o processo que vem na nota. Ah, esse fornecedor veio como unidade. Ah, quando eu compro do fornecedor X, vem como pacote. Quando eu compro do fornecedor Y, na minha nota vem como quilo, vem como metro. Então, se o mesmo produto eu compro de vários fornecedores diferentes e para cada fornecedor é um processo de conversão diferente, o sistema também tem esse diferencial. Então, aqui nós temos as facilidades aí para otimizar o dia a dia de vocês. Então, nós também temos os gerenciamentos de usuários, ou seja, eu sou o administrador, eu quero criar usuários dentro do sistema e eu vou determinar funções para cada usuário. Então, eu tenho fulano A, fulano B, fulano C. O fulano A não vai ter acesso a algumas informações dentro do sistema, ele só vai ter acesso à solicitação. Fulano B só vai ter acesso à ordem de produção. Fulano C só vai ter acesso à nota fiscal de entrada. Então, eu posso criar os meus usuários e amarrar processos a cada usuário dentro do sistema. Também eu tenho esse diferencial. Também tenho cadastro de ocorrências. Seria o que essas ocorrências? Então, eu tenho o meu cadastro de cliente e fornecedor. No meu cadastro de fornecedor, eu quero amarrar uma observação que no momento que eu clique no lançamento desse processo, apresente na tela, demonstre na tela aquela ocorrência referente a esse fornecedor. Então, coloquei lá. Fornecedor demora para entregar, fornecedor entrega produtos quebrados, ou então posso amarrar essa ocorrência a um cliente também. Cliente demora para pagar, então eu posso amarrar várias ocorrências diferenciadas. Então eu cadastro essa ocorrência eu amarro aos meus cadastros de clientes e fornecedores. No momento que eu efetuar um processo a qual eu vou amarrar esse cliente ou esse fornecedor, vai demonstrar na tela inicial essa ocorrência, na qual demonstrou no momento que nós lançamos a nota fiscal de entrada. Também temos aí cadastros rápidos pela busca online, né, de dados através da Receita Federal, ou seja, quando eu cadastrar um cliente ou um fornecedor ou até mesmo a minha empresa, dentro do cadastro eu tenho um campo específico para informar o CNPJ. Coloquei o CNPJ, estou conectada com a internet, basta clicar no botãozinho da Receita Federal, automaticamente todas as informações cadastrais que constam na Receita já preenche automaticamente dentro do sistema. Eu também posso enviar relatórios e documentos por dentro do próprio sistema, como eu demonstrei através da solicitação, cotação e pedido. Então, é possível enviar aí por dentro do próprio sistema as informações por e-mail. Então, nós também temos relatórios customizáveis, tá? Ou seja, são relatórios na qual existem vários tipos de filtros diferenciados. Eu selecionei um relatório de cadastro de cliente, por exemplo. Só que dentro desse relatório de cadastro de cliente, eu tenho outros tipos de filtros. Eu posso buscar por endereço, eu posso buscar por CNPJ, eu posso buscar todos os clientes ou os clientes de um determinado período. Então, eu tenho aí tipos de filtros a qual eu posso customizar o meu relatório. Também tenho relatórios gerenciais consolidados, são relatórios já determinados, exatos, específicos. E também tenho integração direta com o sistema Fatumatic, Finamatic e e-Fiscal. Então, se eu tenho o sistema estoque, quando eu lanço a minha nota de entrada dentro do Estimatic, automaticamente cria-se um título de contas a pagar dentro do Finamatic. Se eu lanço uma nota fiscal no Fatumatic, uma nota de venda, também cria-se um título de contas a receber dentro do Finamatic. Então, o estoque, ele automaticamente utiliza o mesmo banco de dados do faturamento, do Fatumatic. E, através do sistema Estimatic, eu posso gerar o arquivo FML para mandar para
para o sistema e-fiscal da Folhematic. Então, ao invés de eu guardar todas as notas fiscais e mandar para o meu contador para ele efetuar os lançamentos, eu faço a geração de um arquivo dentro do próprio sistema e envio para o meu contador, ele importa esse arquivo dentro do sistema e-fiscal. Também posso organizar aí o meu estoque através de grupos e subgrupos. Esse grupo e subgrupo eu amarro dentro do cadastro do meu produto e através desse processo aí eu posso ter uma organização mais específica. Bom, então aqui nós temos o processo de integração. Então nós temos o nosso sistema Estimatic, a qual nós efetuamos aí, ele tem integração direta com o sistema Finamatic. Então, como eu mencionei, lancei a nota fiscal de entrada dentro do meu sistema Estimatic e automaticamente cria-se um contas a pagar dentro do financeiro. Lancei uma nota de faturamento, uma nota de venda, cria-se um título de contas a receber dentro do financeiro. O sistema Estimatic, ele tem integração total com o faturamento. Por quê? O sistema Estimatic, ele utiliza o mesmo banco de dados do faturamento. Então, tudo que eu cadastrar no faturamento vai possuir no estoque. Tudo que eu cadastro no Estimatic, então, também possui dentro do sistema faturamento. Se eu tenho essa integração com os três sistemas, tudo que eu cadastrar no financeiro, os dois sistemas também vai possuir. Por quê? Eles vão se unificar. E também tem integração aí com o sistema e-fiscal, como eu acabei de mencionar. Ao invés de eu armazenar todas as notas que eu recebo, todos os DANFs, eu posso então fazer a geração do arquivo FML e enviar para o meu contador através do e-mail. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês então, dentro do sistema, como efetuar as rotinas, as facilidades que eu mencionei. Então, aqui nós estamos dentro do nosso sistema Estimatic. Todo o processo de solicitação, cotação e pedido, nós já efetuamos o lançamento, inclusive do arquivo XML. Então, para trabalhar com a ordem de produção, primeiramente eu preciso então configurar lá no menu outras configurações, como será a baixa da minha matéria-prima. Depois eu tenho também ter cadastrado todos os meus produtos. Então, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um bolo. Então, eu tenho o bolo é o quê? O meu produto final, correto? Só que para fazer esse bolo, eu preciso do quê? Das matérias-primas, que são o quê? Farinha, o leite, o ovo, o açúcar e assim por diante. Então, o bolo, ele é o quê? O bolo é o meu produto final. Então, no cadastro do meu produto, eu preciso determinar que ele é um produto final. E as minhas matérias-primas. O que é matéria-prima? O ovo, a farinha, o leite, o açúcar e assim por diante. Então, no momento que eu cadastrar as minhas matérias-primas, eu preciso determinar no tipo do item que ela é uma matéria-prima. Então, já fiz aí o cadastro do meu produto final e da minha matéria-prima. Por que eu preciso ter os dois cadastros? Porque quando eu compro as matérias-primas, eu lanço nota de entrada referente a essas matérias-primas. Então, eu vou produzir esse produto através de uma ordem de produção. Quando acabar essa ordem de produção, concretizar, finalizar essa ordem de produção, eu preciso informar para o sistema o saldo desse produto final. Então, se lá na minha ordem de produção eu mandei fazer um bolo, depois eu preciso colocar esse bolo na vitrine. Então, esse produto tem um saldo, eu preciso lançar esse saldo. Esse saldo é feito através da transferência de ordem de produção. Só que ao invés de toda vez eu lançar uma ordem de produção, falar, ó, eu quero fazer o bolo e ter que informar todas as matérias-primas que vão compor esse bolo, eu posso efetuar o cadastro de componentes, que é o quê? Aonde eu vou falar para o sistema que eu vou fazer um bolo e quais são as matérias-primas que compõem esse bolo e qual é a quantidade dessa matéria-prima que eu vou utilizar para fazer esse bolo. Então, aqui já está amarrado. Ó. Então, para fazer esse bolo aqui do código 55, eu tenho uma matéria-prima. Quanto que eu preciso dessa matéria-prima para fazer, então, um bolo? Ah, eu preciso dessa matéria-prima, eu preciso de 2 unidades para fazer um bolo. Dessa matéria-prima aqui, eu preciso de quantas unidades para também compor esse bolo? Também preciso de 2. Então, se eu pressionar Insert, agora eu vou buscar outra matéria-prima. Do ovo, quantos ovos eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso de 2. Insert novamente.
Quanto de manteiga eu preciso para fazer o meu bolo? Ah, eu preciso de uma. Então, tudo aqui vai depender da unidade de medida que vocês informaram no cadastro do produto. Então, aqui, para fazer esse bolo aqui, esse bolo do código 55, eu utilizo todas essas matérias-primas. Gravei a composição, o cadastro de componentes. Então, vou lançar uma ordem de produção, vou incluir. No meu caso, eu estou configurada para trabalhar com departamentos, então aqui, da onde que vai sair o produto? Ah, vai sair do departamento matéria-prima. E vai para qual produto? Para qual departamento depois que finalizar? Vai para o departamento de produtos acabados. Isso só para quem vai trabalhar, tá? Não é uma regra, não é uma obrigação. Vou pressionar Insert e vou falar qual que é o produto que eu vou fazer. Eu vou fazer o bolo 55 lá, que eu havia feito a amarração. Quantos bolos eu vou fazer? Ah, vou fazer um bolo. Deseja alterar a composição do produto para SOP? Por que o sistema faz essa pergunta? Eu fiz essa amarração lá no cadastro dos componentes, mas vamos supor que esse bolo aqui específico, nessa ordem de produção, eu queira agregar um chocolate, eu queira agregar um outro item a mais. Então, eu posso alterar somente para SOP a composição. Ah, eu vou colocar mais um produto. Como que eu faço? Pressiono Insert e vou buscar qual que é o produto que eu quero inserir. Ah, eu quero colocar essa farinha aqui em específico porque ela é diferencial. Qual que é a quantidade? 1. E clico aqui para sair. Isso daqui só vai valer para essa ordem de produção. Quando eu lançar novamente uma ordem de produção, ele vai trazer os mesmos itens que eu amarrei o componente anterior. Ou seja, aquele cadastro de componentes que eu havia feito através do cadastro dos componentes, sempre vai permanecer daquela forma. Só se eu desejo incluir ou excluir um item que está naquele processo na ordem de produção específica. Então, vou gravar a minha ordem de produção. Se eu quero imprimir, tenho 11 modelinhos. Então, aqui, ó, ele trouxe para mim qual que é o produto, quais são as matérias-primas que compõem, qual é a quantidade de cada matéria-prima que eu vou utilizar para fazer um bolo e a quantidade de matéria-prima baixada. Tá? Posso mandar por e-mail lá para o chão de fábrica. Desejo imprimir a listagem do material dessa ordem de produção para compra? Se eu quero imprimir, informo que sim. Se eu informei uma quantidade mínima no cadastro do produto, ele vai listar para mim os produtos que estão abaixo do mínimo. Então, está aqui a minha ordem de produção. Depois que eu lancei essa ordem de produção, eu preciso o quê? Eu preciso alimentar o saldo do meu produto final. Então, eu informei lá na ordem de produção que eu ia fazer um bolo. Então, aqui, ó, foi esse bolo aqui. Então, aqui no estoque está informando que tem um. Então, esse é o meu produto final. Então, através da transferência, que eu vou alimentar o saldo do produto final. Então, através de processos, transferência de ordem de produção. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em incluir e vou buscar qual foi a ordem de produção que eu havia lançado. Porque o chão de fábrica falou para mim que o bolo está pronto. A padaria falou para mim que o bolo está pronto. Então, está aqui a minha ordem de produção. Trouxe aqui, ó. Se eu quiser visualizar, tá aqui. E vou gravar a informação. Transferência concluída com sucesso. Então, se agora eu acessar o meu cadastro de produtos, vamos localizar o bolo. Vocês podem observar aqui na aba Estoque que agora ele possui 2 itens através da transferência. E ele alimentou aqui, ó, ele vai lançar a movimentação como se fosse uma nota fiscal de entrada, porque estou lançando uma entrada desse meu item. Então, ele vai registrar aqui na aba Estoque, na movimentação, ó, como se fosse uma entrada, uma nota fiscal de entrada.
Como eu havia mencionado o processo de ocorrências, o cadastro de ocorrência eu vou fazer em cadastros, outros cadastros, ocorrência. Então, eu tenho aqui várias ocorrências cadastradas. Cliente novo, consultar no Serasa. Fornecedor entrega produto quebrado. Então, vamos supor que aqui eu vou cadastrar todas as ocorrências que eu quero utilizar dentro do sistema. Essa ocorrência eu vou amarrar dentro do meu cadastro de fornecedor, por exemplo. Por que eu vou amarrar dentro do meu cadastro de fornecedor? Então, aqui eu amarrei a ocorrência 02, que é na última entrega quebrou o produto X. Fornecedor número 1, vou gravar. Quando eu lançar aqui um pedido de compra para esse fornecedor número 1, ó, na última entrega quebrou o produto X, continua a digitação. Então eu posso amarrar essa ocorrência nos cadastros na qual eu julgar necessário, de cliente ou de fornecedor, e ele vai ficar para mim um diferencial, aonde eu vou determinar então se eu vou vender ou não para esse meu fornecedor. Desculpa, comprar ou não desse meu fornecedor. Então, isso também é um diferencial do sistema. O controle de lote série eu posso fazer dentro do sistema também, só que para isso existe toda uma configuração específica. Então, através do menu Outras Configurações, nós temos que determinar uma quantidade de dígitos que vai possuir o nosso lote, a nossa série. Nós precisamos determinar se nós vamos movimentar o lote série dentro do sistema. Precisamos também, dentro do cadastro do produto, informar se esse produto é referente a um lote ou uma série, aonde? Aqui no menu estoque, eu vou determinar se esse produto é controle de lote ou de série. Quando for lote, quer dizer o quê? Que são produtos com prazo de vencimento, data de validade. Se for série, vamos dizer que é uma máquina fotográfica, um celular, ou até mesmo um exemplo para facilitar para vocês, um carro. Ele possui a numeração do chassi. Somente aquele carro possui aquela numeração. Então, a série é quando existe somente uma série para aquele produto. Ou seja, eu tenho minha máquina fotográfica, só que eu tenho 10 máquinas fotográficas, cada uma tem uma série diferenciada. E depois eu tenho que efetuar que processo? Eu tenho que cadastrar os meus lotes e as minhas séries. Então, se for lote, eu vou informar aqui a numeração da lote, o código do produto. Se for lote, eu tenho que informar a data de fabricação e a data de validade. E esse saldo é alimentado através daquele processo de lote série que foi demonstrado no momento que nós lançamos a nota fiscal de entrada. Então, ele pediu para qual lote eu iria amarrar aquele produto. Então, eu vou clicar aqui em incluir. Vamos verificar aqui qual é o produto que tem uma lote aqui. O produto número 1, vamos ver, ele está amarrado a um lote. Então, vamos efetuar aqui o cadastro de um lote para lançar esse produto número 1. Eu vou clicar aqui em incluir, vou informar aqui o lote. Vou buscar o produto. Vou informar a data de fabricação dele, a data de validade. Posso colocar uma observação também. Então, agora eu vou fazer aqui uma nota fiscal de entrada. Clico em incluir, vou buscar um fornecedor, vou lançar o número da minha nota e vou incluir um produto. O produto número 1. Vou colocar as informações respectivas, vou informar a quantidade. Vou gravar a minha nota.
Ele trouxe a tela de rateio de centro de custo. Como eu mencionei lá no processo, nós temos centros de custos e nós também podemos trabalhar com rateio. Então, vamos supor que isso aqui fosse a nota do meu fornecedor de água. Eu poderia ratear, falar, ó, 50% vai para o chão de fábrica, 50% vai para o financeiro. Aqui é a confirmação dos títulos que serão gerados de contas a pagar no Finamatic. E aqui está o processo de dados de lote série. Então, qual que é o tipo de documento que eu estou fazendo? Uma nota de entrada. Então, vou lançar aqui, ó, nota de entrada. Aqui eu vou buscar o documento. 87, está aqui, ó, o número do documento, que é o mesmo número da nota. O fornecedor é o fornecedor número 1. Então, trouxe aqui o produto. Esse produto eu vou jogar ele para qual lote? Ah, eu vou jogar para o lote que a gente acabou de cadastrar. Então, qual é a quantidade? Por que ele pergunta a quantidade? Vamos supor que eu tivesse aqui 10 produtos com datas de vencimentos diferentes, com prazos de validades diferentes. Então, eu já cadastrei lotes lá com datas de validades e eu vou jogar cada produto para um lote diferenciado. Então, eu seleciono o primeiro item, vou selecionar o item e vou informar. Esse aqui vai para qual lote? Vai para e que qual quantidade? Informo uma. Então, eu já fiz o lançamento aqui, vou gravar, vou sair. Aqui no meu lote série, então, como eu mencionei, nós temos aqui, então, ó, ele já alimentou o saldo aqui desse produto, ou seja, eu efetuei o lançamento de uma nota e eu determinei que aquele item que estava naquela nota foi para esse meu lote.